Tucci. O Rodrigo Arantes. Você acha que a fama do goleiro Bruno influenciou a cobertura do caso Elisa Samúdio? Como a imprensa pode evitar que o status de um acusado distorça a narrativa? Então, eu participei da cobertura do Cabo Bruno e tive a oportunidade de entrevistar o Macarrão, que era o braço direito, que ele estava preso, fui fazer a entrevista com ele, junto com a Mônica Marques, que é uma produtora do Fantástico, ela conseguiu, nós fomos lá entrevistar. O caso Bruno, sabe, não tem como não ser um caso, sabe, de mídia sensacionalista, não tem como. Um jogador conhecido que estava para ser negociado com um time da Europa, ganhava aí, sei lá, na época me falavam 300, 400 mil reais, quer dizer, ia para a seleção, de repente ele é envolvido num caso desse, um caso, sabe, ao descobrir que a namorada, a companheira ali, sei lá, um caso que ele teve, a moça estava grávida, e mandar matar, sabe, ele nega, porque o corpo até hoje também não foi encontrado, quer dizer, não tem como não ser. O nome dele já atrai a imprensa toda. O caso da Suzane, quanto tempo tem? A Suzane é notícia a cada momento. Qualquer coisa que ela faça. Mudou de cidade, é notícia. Teve filho, é notícia. Saiu para estudar, é notícia. Eu fiz matéria, junto com os produtores, durante anos da Suzane von Richthofen, quase todo domingo para o Fantástico. E aí, eu soube por uma carcereira, dizendo que ela não gostava de mim. Por quê? Ela falava assim, ela não sabia meu nome. Ela falava, eu não gosto daquele velho de cabelo branco que todo domingo ele faz matéria contra mim no Fantástico. A gente tinha uma ordem para fazer, era um caso que interessava as pessoas. Quer dizer, uma jovem de classe média alta, bonita, morando numa casa de um quarteirão. Crime brutal. Um pai empresário, a mãe psiquiatra, sabe? Abrir as portas para o namorado e para o irmão dele para matarem o pai, para roubar o que eles tinham. Quer dizer, vira notícia, né? Tudo. Não tem como, né? Não tem como. Não sei se eu vou convencer a... A Roberta Soares. Como foi para você enfrentar os riscos de investigar um esquema de tráfico de órgãos que provavelmente envolvia gente poderosa? Você acha que a exposição desse caso mudou a forma como as pessoas enxergam a ética médica? Então, esse caso ficou muito conhecido. A gente fez uma série de matérias para o Fantástico, que eram médicos legistas ou médicos que eram professores, que eles faziam. Um médico, quer dizer, vou resumir aqui para não ser... irresponsável. Tá. As pessoas morriam de forma violenta ou, sei lá, normalmente de forma violenta. Eles tiravam os órgãos e vendiam para esses médicos negociarem com faculdades de medicina. Faziam isso, virou um tráfico de órgãos de pessoas mortas. Meu Deus. Sabe, eu cheguei a ver eu acompanhava as exumações também, que é uma coisa trágica, uma coisa difícil de você acompanhar. Sabe, alguém que, sabe, você acompanhar um médico legista que vai ter que fazer a exumação para ver se os órgãos estão lá. Eu já acompanhei isso. Você acompanhou já isso? Acompanhei isso. O cara desenterra e abre a pessoa de... Pô, meu Deus. E aí a gente fez matérias, até depois esse médico legista que fez a investigação para nós, já lembro o nome dele, ele acabou se matando. E ele, de uma certa forma, ele participou da autópsia do prefeito de Santo André, o Celso Daniel. E ele acabou se matando por problemas pessoais. Sim. E tal. Então a gente foi com ele, porque ele queria provar que esse crime estava acontecendo. Eu fui ameaçado na época e uma vez encontrei com ele num posto de gasolina. A gente morava numa região próxima. Ele falou, eu estou recebendo muita ameaça de morte e você também tem que se cuidar. E os médicos envolvidos nesse crime foram condenados. Caramba. O senhor falou sobre o Celso Daniel, daí tem uma pergunta aqui do Juliano, falando, no caso do prefeito Celso Daniel... Vou aproveitar o banheiro, tá? Tá bom. Já volto. Tá bom. Eu respondo? Sim. Vamos lá. Tá em casa. Então tá bom. No caso do prefeito Celso Daniel, que envolveu política e crime, como você lidou com a complexidade de investigar um caso que misturava interesses públicos e privados? Como chama? Juliano. Olá, Juliano. Também um caso complicado, difícil... cheio de detalhes, cheio de nuances, porque aí envolvia um prefeito que era uma grande estrela do PT na época, prefeito de Santo André, que no governo do Lula ele poderia ser o ministro da Economia. Depois, como ele morreu, outro integrante do PT
assumiu o cargo. Então era um homem importante, conhecido, tinha muito carisma, era adorado em Santo André. E quando ele é morto, tem uma situação que na época a gente tinha um acordo de não divulgar os sequestros, quer dizer, a gente até divulgava o sequestro, mas não divulgava a continuidade da negociação. E no caso do prefeito, quando ele foi sequestrado, a própria polícia militar avisou que o prefeito de Santo André tinha sido sequestrado, e essa notícia foi dada por todos os órgãos de imprensa. E os criminosos que haviam sequestrado o prefeito não sabiam quem ele era, achavam que era um empresário, que iam pedir dinheiro e a história ia terminar por isso mesmo. E quando eles descobrem, eles resolvem, depois de uma discussão lá entre eles, um menor de idade recebe a orientação para sair e matar o prefeito, dar um jeito. O termo era dar um jeito. E esse menor acabou matando o prefeito de Santo André, teve muita repercussão. Para mim, é minha opinião, vou ser muito criticado, e a minha opinião não tem valor, mas só uma sensação do que eu cobri e do que eu senti. A morte do prefeito de Santo André não tem nenhuma ligação com as eventuais denúncias de corrupção contra o PT ou contra membros do PT. Eu acho que foi um crime comum, quer dizer, tinha os esquemas que o Ministério Público apurava de corrupção do PT na região do ABC, eles seguiam junto, os esquemas de corrupção e o assassinato. Só que eles se aproximavam, mas nunca se encontravam. Então, para mim, foi um crime comum a morte do prefeito de Santo André. E, quer dizer, mas eu estou falando isso, a minha opinião, como eu disse, Vilela, não tem valor. Mas a delegada que investigou, sabe, Elizabeth Sato, ela fez uma investigação profunda e constatou isso. Quer dizer, a morte do prefeito de Santo André foi um sequestro que deu errado. Quer dizer, porque até hoje tem essa teoria da conspiração. Sim, né? Sim, porque teve alguns... Estavam apagando o arquivo, né? E tem alguns jornalistas, inclusive foram até premiados, dizendo que a morte do prefeito de Santo André desencadeou a morte de 7 ou 8 pessoas. O Departamento de Homicídios, que é um dos setores mais importantes e sérios da Polícia Civil de São Paulo, sabe que a gente tem que reconhecer o trabalho que eles fazem. Estão fazendo esse trabalho agora. A Ivalda Aleixo é a diretora do DHPP, está investigando a morte do delator do PCC. Então, foi investigada essas mortes que teriam ocorrido em decorrência da morte, do assassinato do prefeito, e nada se constatou. Esse médico legista que eu te falei, ele trabalhou no caso e ele cometeu suicídio. Mas ele faz parte dessa lista de morte suspeita, entendeu? Tudo estava envolvido, né? Eu gostaria de falar o nome, sabe, eu não estou esquecendo o nome desse médico, mas daqui a pouco eu lembro. Se quiser, ele pesquisa. Se você, é importante. Médico... legista do caso... Celso Daniel? Celso Daniel. Tá bom. Manda aí, Tuti. O Júlio César. Tuti que fez aniversário, né? Então hoje? Não, ontem, né? Não, foi domingo. E ontem parabéns. A gente cantou parabéns? Você enganou a gente? Não. Não. Tá, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Mas posso falar uma coisa? É melhor cantar parabéns depois do aniversário do que antes. Se você cantar antes, não dá muita sorte. É verdade. Então, cantaram na época certa. Parabéns para você. Obrigado. Saúde, Tuti. Boa sorte aí. Muito obrigado.